Agora a gente pode voltar no assunto Cruzeiro, tá? Eu só queria emplacar o assunto Atlético, porque a gente tá vindo de um momento turbulento aí do Atlético aí, que foi esses últimos dias. Eu queria só análise em cima do que aconteceu com o Kudê na quinta-feira, na sexta, no domingo e agora hoje, né? Porque foi os últimos 4 dias. Hoje também teve? Hoje também foi a coletiva do presidente. Hoje foi o dia do Fico, né? Hoje é o dia do Fico. Com aquela energia boa. Com aquela energia boa. Ele foi com uma camisa que eu gostava muito, uma camisa xadreza. Xadrezinha. Pois é. Essa situação do Kudê pegou todo mundo de surpresa, assim, né? Porque a derrota, claro, contra o Libertad era péssima, não estava no roteiro, mas também não era para tanto, né? Então, eu acho que, primeiro, qualquer tipo de insatisfação daquele tipo é tratado internamente. O que ele fez ali foi uma quebra gigantesca de hierarquia, subiu o tom e fez críticas e acusações até, porque ele chama, né? Mentira. Inferiorizou alguns jogadores. Inferiorizou alguns jogadores, mas especialmente com relação à direção, aos investidores, ele foi até desrespeitoso, né? Então, se o Kudê fosse funcionário de uma empresa qualquer, que não fosse futebol, talvez ele nem tivesse batido o dedinho lá na folha de ponto no dia seguinte, Exatamente. porque o que ele fez foi desrespeitoso. Ele falou, eu queria contratar o zagueiro, mas eu tenho o Lemos. E olha que ele tá jogando pra caramba. É o melhor jogador dele. É o melhor dos que vieram indicados por ele. E ele, melhor jogador, claro, né, gente? Dos que chegaram. Dos que chegaram, sim. Porque o Hulk é incomparável. Mas, assim, ele foi muito desrespeitoso. Ele transformou uma coisa que era ruim numa coisa péssima. Ele expôs jogadores, o que nunca é legal. E, aliás, isso é um problema dele. Ele já fez isso no Internacional também. Sim. Então, é um costume ali ruim que ele tem. Eu acho que, enquanto líder, né, isso é muito ruim, você expor ali as pessoas que você trabalha. Expôs a instituição também, né, porque mostrou que a instituição, de certa forma, está fragilizada, porque não tem tido potencial para investimento, e os seus adversários adoram um isso, negócio né? desse. O próprio técnico fala lá, o Atlético tem dinheiro para nada, gente, eu tô sofrendo aqui. Isso é prato cheio para os adversários, música, né? Isso inferioriza a instituição, o clube, agora às vésperas de uma estreia no Brasileirão, numa estreia na Copa do Brasil. Então, acho que foi muito ruim mesmo o que ele fez. A entrevista que ele dá no dia seguinte não me convence. Eu achei que foi uma coisa assim, estou pedindo desculpa porque eu precisava pedir, mas me chamou a atenção o fato de que ele não retirou nada do que ele disse. Ele não chegou na sexta-feira e falou, gente, aqui, eu peguei pesado, eu falei que eu não tenho jogador. Tava puto que tomei uma copada. Que eu tomei uma copada, mas não é bem isso, não. Ele só pediu desculpas, falou que elevou o tom, mas em momento nenhum ele tirou alguma coisa do que ele tinha dito anteriormente. Então ele se mantém insatisfeito, ele ainda acha que o elenco é curto, ele ainda acha que os jogadores que chegaram são de qualidade inferior aos jogadores que ele queria, ele ainda acha que o projeto deu uma mudada ali de rumo, né? Ele não mudou muito o que ele disse. Mas pra mim, além da copada de cerveja, que foi o estopim, eu acho que ele tava muito puto por causa da cerveja, eu acho que ele quis tirar um pouco do foco da derrota. Mas tirou em um tipo tom, o Luxemburgo um fazia. pesado, né? Igual o Luxemburgo fazia. Um clássico Luxemburgo fazia Só isso. que o Luxemburgo falava do macarrão, se come frio, não sei o que, se come quente. O Luxemburgo fazia isso com... Vocês estão falando isso é por causa da turma do amendoim, igual eu falava lá no antigo campo do Palmeiras. Então, assim, eu acho que foi um pouco pra tirar o foco da derrota. Tipo, olha, o time hoje foi péssimo, mas também, olha pro banco, eu não tenho ninguém, eu só tenho os meninos da base. Eu pedi um volante, vocês me trouxeram isso. Eu pedi um lateral, vocês me trouxeram esse outro. Então, assim, eu acho que foi um pouco pra tirar o foco, só que ele perdeu a mão. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Contra ele. Você acha que o Atlético... Porque a impressão que eu tenho é que o Kudê não saiu do Atlético simplesmente porque existe multa de um lado e de outro. Eu também acho que o Atlético, que os caras do Atlético queriam era correr com o Kudê. A impressão que eu tenho é essa. Você acha que o Atlético manteve o Kudê também por outros motivos, além da multa? Você acha que o Atlético tem intenção, acredita no trabalho do Kudê? Convicção. Ou porque não tem outro, de repente, para contratar, e aí seria um problema? Então, pelo que foi falado, parece que já até tinha um na... Você está falando do Dorival? Eu acho que eles colocaram na balança, assim. A multa, acho o Dorival um ótimo técnico. A multa pesou muito, né? Muito, a multa é uma coisa importante. Mas assim, nós temos que pagar uma multa. A gente vai romper um trabalho agora.
Às vésperas da estreia do Brasileirão. A gente tem o Dorival, mas talvez não seja certeza de que vai dar certo. A gente tem jogadores que foram trazidos para jogar do jeito que o Kudê gosta. Aí a gente traz outro técnico. Isso impacta também no desenvolvimento do time. Então, acho que eles colocaram Mas já é uma isso relação, na balança e pesou mais o quão ruim seria a saída dele. E assim, apesar de achar que foi tudo muito ruim e que a quebra de confiança existe... eu, enquanto analista de futebol, acho que a conciliação era o melhor caminho. Eu não faria a ruptura do trabalho. Eu acho muito perigoso fazer a ruptura do trabalho agora. O time, até porque a gente está falando de um Atlético que, taticamente, vinha apresentando evolução. Pequenas, mas sim, assim. Por exemplo, uma coisa que eu tinha elogiado dias antes, eu não mudei de opinião. O Kudê está flexibilizando a sua ideia de jogo. Ele está entendendo que o jogo muito centralizado não está funcionando. Sim. Ele errou contra o Libertad porque ele centralizou o jogo, porque ele tirou o Zaratio, porque ele mexeu na defesa, já sentiu o Hulk. Mas assim, se contra você tem o Zaratio à disposição, você tem que usar. Porque é um dos melhores da equipe. Principalmente porque já não tinha o Hulk. Eu sempre vou citar aqui o Grice, agora com outros jogadores. Você falou isso do Nacho, mas o Zaratio não ser titular em qualquer time do Brasil é crime. E eu acho que ele fez até uma inversão de valores assim, com relação à importância do Campeonato Mineiro. E que era importante, porque era uma final, mas assim, ele tinha vantagem, né? Ele ia jogar com o Hulk, que já é um reforço de peso. Então, assim, eu acho que ele deu uma subestimada no Libertad. Eu acho que muita gente, inclusive, fez isso. Subestimou o grupo do Atlético não é o Libertad tranquilinho. É um time muito físico, é um difícil. Um time de jogadores altos, de jogadores ágeis, um time físico, mostrou isso, muito mais inteiro que o Atlético. Um time acostumado, um clube acostumado a jogar Libertadores, joga todo ano. E um time que estava jogando ali não tinha o seu atacante, que é o Cardoso. Principal, mas um time que está ali dentro da sua estrutura, né? O Atlético tinha mexidas na defesa, tinha mexida na lateral, tinha mexida no meio, tinha mexido no ataque. Então, não era aquele Atlético dos 11 ideais. Não era porque não tinha o Hulk, mas não era também porque o Kudê cismou de mexer cismou de colocar sem necessidade. De colocar o Natan, cismou de deixar o Zaratio no banco. Mas eu acho que ele tá flexibilizando um pouco a ideia de jogo dele. Eu acho que o Pavão é um cara que tem mostrado bola para ser titular. Jogou bem contra o América. Eu acho que contra o América, por exemplo, não faltou ao Atlético competir. Achei que o Atlético competiu muito. Importante vontade, a gente viu isso. No primeiro jogo, buscando, né, o gol lá no último lance, no último minuto. Não achei que o time foi fraco ou pouco competitivo. Contra o Libertad foi, mas contra os 2 jogos do América, não. E o América é um bom teste, né? Sem dúvida. Então, acho que se entenderam que dava para contornar, talvez seja um dano menor do que acabar com tudo e iniciar do zero. O João Vitor falou aqui, sem contar que o Kudê ia direto pro Flamengo, né? Tem esse papo rolando. Eu acho que o Kudê no Flamengo era tipo a 3ª ou 4ª alternativa.